Fala galera, nutricionista Guilherme Rossi por aqui. Hoje eu queria trazer algumas ideias aí para te ajudar um pouco na sua missão de controle total. É o seguinte, quando a gente pensa em fazer dieta é uma coisa que só essa expressão já carrega um peso muito grande. E quando você se vê com esse tanto de obstáculo aí que a gente encontra pela internet para você fazer uma dieta, né? Você acaba se colocando numa posição muito difícil. Vamos supor que você segue uma blogueira ou um nutricionista que é adepto da dieta low carb, por exemplo. Mas vamos supor que você é um indivíduo que, se você analisar os seus índices de glicemia, seus índices de insulina, você tem uma boa resposta, você tem bons níveis, né? O nível de insulina é baixo, a glicemia está sempre controlada e mesmo assim você tem um excesso de gordura que você quer eliminar. Bom, nesse caso, por exemplo, não faz sentido nenhum você ser adepto a uma dieta low carb, porque o nutricionista que você segue ou a blogueira que você segue faz low carb e promove aquilo como sendo a melhor dieta do mundo, né? Da mesma forma, se você não consegue ficar sem comer muito tempo, você não tem lógica, não tem sentido nenhum você ser adepto ao jejum intermitente, por exemplo. Então tem muita coisa que você tem que pensar antes de ficar colocando obstáculo na sua dieta. E a coisa que mais vai fazer você se libertar de qualquer tipo de obstáculo desse é o conhecimento básico. É você saber que mesmo você pensando na questão low carb, jejum, qualquer outra coisa, o mais importante de tudo é você controlar o contexto geral da sua alimentação. É você ingerir uma quantidade de calorias adequadas, é você ter uma boa distribuição, uma boa ingestão de proteínas, né? Independente se vai ser low carb, high carb, low fat, high fat. Isso pensando no caso de uma pessoa que faz musculação ou alguma atividade que promova esse estímulo resistido, né? Você tem que ter ali, primeiro de tudo, essa ingestão proteica. Isso não importa do carboidrato da gordura, entendeu? Então esse tipo de coisa te liberta para você não ficar preso em uma só via de dieta, em uma só conduta dietoterápica, né? A você não pensar, por exemplo, que você tem que comer de 3 em 3 horas. Se você é um cara que trabalha como advogado, por exemplo, você atende muito cliente à tarde, e nesse período da tarde você não tem como parar para fazer um lanche, meu amigo, não se preocupe. Cuide da sua manhã, cuide da sua noite. Se você estiver muito preocupado com essa ingestão à tarde, coloca um shake de proteína, por exemplo, ou coloca algumas frutas secas e castanhas, por exemplo, coisas que você vai comer rápido e você vai atingir uma quantidade de energia legal, isso considerando, lógico, que está tudo de acordo num contexto geral, entendeu? Então a mensagem hoje é bem simples, ela é o seguinte: esqueça regras, porque regras só te colocam obstáculos. E isso só dificulta uma coisa que já não é fácil, entendeu? Então você tem que pensar com um contexto muito mais amplo. Você tem que pensar de uma maneira que você consiga fazer essa dieta. Não importa o seu objetivo, entendeu? É lógico que, por exemplo, se você busca ganhar massa muscular, é um pouco mais complicado para você fazer jejum intermitente, porque você não vai conseguir comer uma quantidade de calorias adequadas numa janela curta de tempo, entendeu? Da mesma forma, uma low carb, vai ser muito difícil você ganhar massa muscular fazendo low carb. Ah, mas eu conheço não sei quem que fez low carb e ganhou. Tá nem aí, cara. Uma pessoa não determina o resto das outras, entendeu? E quando a gente vê a tendência é que se você tem menos carboidrato na sua dieta, você vai ter mais degradação de proteína, por exemplo. E isso vai dificultar o seu ganho de massa muscular. Fora que você vai estar sempre com o seu estoque de glicogênio mais baixo, não vai conseguir fazer um treino tão pesado quanto você poderia. Então tem vários fatores que você tem que pensar antes de você sair por aí seguindo essas regras, essas diretrizes da internet hoje em dia. A internet hoje em dia está cheia de bobagem e você tem que se libertar disso aí. Você tem que pensar primeiro nas coisas básicas, entendeu? É a mesma coisa, aquela história de você usar o detox, o alimento detox, o suco detox, o gengibre, o açafrão. Beleza, são coisas muito boas, são. Mas vão fazer a diferença? Provavelmente não, considerando que você está tendo uma boa alimentação no contexto geral, você come muita fruta,
muita verdura, muitas hortaliças, né, muitos legumes. Aí, cara, isso daí é uma coisa que não vai fazer diferença, entendeu? Você tem um contexto geral muito favorável para ficar pensando em coisas isoladas assim. E a verdade é essa, sempre vai funcionar. O básico sempre vai funcionar. Você vai perguntar assim, qual é a melhor dieta para você reduzir colesterol? E qual é a melhor dieta para você melhorar marcadores de diabetes? E qual é a melhor dieta para emagrecer? Vai ser tudo basicamente a mesma coisa, entendeu? É o que? Uma alimentação mais natural, com um bom balanço energético, favorecendo um leve déficit calórico para você perder pouco peso ao longo do tempo, né? Se o seu peso é um problema. E as variações de carboidratos e de gorduras, o tipo de gordura que você vai ingerir e tal, isso é mais detalhe. Mas é lógico que importa, né? Não estou falando que os detalhes importam, eles importam também. Mas não a ponto de você ficar paranoico com isso e deixar de fazer a dieta simplesmente porque você está se preocupando com essas regras, com esses obstáculos, entendeu? O que eu vejo muitas vezes no consultório é isso. É as pessoas pegando essas regras e isso se tornando um peso muito grande na vida delas e levando a aderência lá para casa do chapéu, entendeu? A pessoa não faz a dieta porque a dieta é cheia de regra. E se você tem esse problema, ou você procura outro nutricionista que não vai te colocar esse tanto de regra, ou você pesquisa e procura se aprofundar mais nesse conhecimento básico para você ver que não é assim. Que você tem que pensar amplo, você tem que pensar macro, muito maior do que uma refeição ou um alimento. Eu já falei várias vezes aqui, nada te engorda sozinho, entendeu? Ninguém engorda comendo pão e ninguém emagrece comendo alface. Você engorda comendo muito pão e você emagrece comendo muito alface, por exemplo. Mas lógico que depende do contexto geral, né? Se você vai comer pão com bacon e queijo, ou se você vai comer o pão com alguma proteína mais magra, algumas folhinhas de alface no meio, entendeu? Você tem que pensar amplo. E quais são as outras refeições que vão além do pão, né? Tudo isso é muito mais importante do que um alimento isolado ou outro. Mesmo vale para os suplementos. Vamos lá. O suplemento tal emagrece. Geralmente essa conclusão vem de pessoas que, ao começar a utilizar o suplemento, elas mudam os hábitos também. Então o cara vai lá na loja de suplemento, gasta R$ 250 num termogênico, que tem como principal, como princípio ativo a cafeína, por exemplo, né? Coisa que ele já fazia, que era ingerir café, mas paga R$ 250. A cafeína mais cara do mundo é aqui no Brasil, nas lojas de suplementos termogênicos liberados da Anvisa. E aí, ao mesmo momento que o cara investe isso para comprar esse suplemento, ele começa a se dedicar. Ele não perde treino, ele faz um treino muito mais pesado, ele faz a dieta, ele corta o refrigerante, para de colocar açúcar no café dele e tal, faz todas essas mudanças, e aí quando ele tem resultado, ele sai por aí falando que o suplemento que fez isso. E não foi. É a mudança dos seus hábitos, é o macro, não é o micro que vai fazer você mudar. Então para e pensa um pouquinho nisso e tenta mudar, tenta olhar, tenta dar um passo para trás e olhar para a sua alimentação um pouco mais de longe para você enxergar o que de fato está fazendo com que você tenha os resultados que você tem hoje em dia. E tenta mudar a partir daí. Qualquer dúvida já sabe, deixa nos comentários e vamos lá. Ó. A missão é essa. E isso aqui começa com a sua maior arma, que é o seu cérebro, o seu conhecimento básico. Você não precisa ser nutricionista para saber comer direito. Fui!